17, versículos de número 4 ao versículo de número 6. Eu quero que os irmãos meditem comigo hoje a respeito do sustento, a respeito do milagre do sustento de Deus para as nossas vidas. Vamos ler a partir do versículo de número 2, fica melhor. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui, vai para a banda do Oriente e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor, e retirou-se e habitou junto à torrente do Querite, ou Queribe, fronteira do Jordão. Os corvos lhe traziam, pois, pela manhã, pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Elias foi, sem dúvida alguma, o maior profeta do Antigo Testamento. Ele é mencionado na Bíblia mais do que os outros profetas juntos. Só no Novo Testamento, Elias é mencionado 30 vezes. E na Bíblia toda, Elias é mencionado 68 vezes. Elias foi um profeta de grande porte, de grande magnitude. Entretanto, Elias nada deixou escrito. É interessante nós notarmos isso. Ele é visto como paradigma do profeta. Ele é visto como ponto de referência ao verdadeiro profeta, mas Elias não deixou nada escrito, com exceção a uma carta que a Bíblia menciona em 2 de Crônicas, capítulo 21, dos versículos 12 ao versículo de número 15. Portanto, 3 curtos versículos da Bíblia foi tudo o que Elias deixou escrito. Elias nasce, ninguém sabe, nasce no relato da Bíblia, ninguém sabe de onde. A Bíblia Sagrada começa o capítulo de número 17, falando que Elias era tesbita, que era morador de Gileade, e a Bíblia já começa dizendo que ele profetizava. Nada muito a respeito de Elias. E há muitas lições que nós poderíamos tirar da vida desse profeta. Nós poderíamos falar das semelhanças que existem entre Elias no Antigo Testamento e João Batista no Novo Testamento. Mas eu não quero entrar por esse caminho. Eu não quero pregar sobre isso. Eu acho que uma das lições, ou algumas das lições mais lindas da vida de Elias, são as lições que nós podemos tirar do texto em que acabamos de ler. Elias era um gigante espiritual. Era um homem ousado para com Deus. Era um homem usado por Deus. E ele profetiza que não haveria chuva sobre Israel. Que os céus iriam parar de chover. Como sinal, como manifestação do desagravo, como manifestação de que Deus está contra o reinado de um homem que era ímpio, o rei Acabe, casado com uma mulher que era mais ímpia ainda, que o seu nome era Jezabel. Então Elias diz, como sinal da maldição de Deus sobre o reinado de Israel, o reino do norte, como sinal da maldição de Deus, a Bíblia Sagrada diz que Elias profetizou que
que haveria seca sobre a terra. E cumpriu-se a palavra do profeta de Deus. O teste do verdadeiro profeta, a Bíblia Sagrada diz é que ele falando tem que se cumprir. E Elias falou e parou de chover na terra. E a Bíblia Sagrada nos diz que quando parou de chover, houve fome. Imaginem a agricultura como era naqueles tempos, naqueles dias, uma agricultura primária, frágil. Se aqui no Nordeste brasileiro passa um ano sem chover, é grande a catástrofe, é grande a pobreza. Se nós retrocedermos no tempo 3.000 anos, imagine parar de chover por 2, 3 anos seguidos. Foi grande a catástrofe. E Deus chama Elias e diz: Elias, vai te esconder, vai te refugiar, porque o rei Acabe queria matar Elias. O rei Acabe queria acabar com a vida de Elias. Por quê? Porque ele sabia que o que estava acontecendo no seu reino era fruto da profecia dos lábios de Elias. Deus disse: Elias vai te esconder. Elias se esconde. E Deus dá uma promessa a Elias. E diz: eu vou te sustentar. Eu vou suprir as tuas necessidades. Irmãos, se nós fizermos um paralelo dos dias de Elias para os dias que nós estamos vivendo hoje, nós veremos muita semelhança com a atual geração. Nós veremos que essa geração é ímpia, nós veremos que essa geração tem rejeitado a Deus, e que esta geração que nós estamos vivendo nos dias de hoje tem pago um alto preço por essa rejeição a Deus. As nossas instituições estão falidas. A família está derrotada. Há violência nas cidades. Existe pornografia na televisão. E imagine o que é que no Brasil não está em crise. No meio desta crise nacional, existe uma crise familiar, que é a crise da sua família, do seu lar. Elias estava em meio a uma grande crise. Em meio a uma grande crise nacional. Israel estava caindo, estava se desmantelando, estava degringolando, estava se arruinando, estava se desvaindo diante dos olhos de todos. Era evidente a queda de Israel, era evidente a catástrofe nacional, é evidente a catástrofe do nosso país, é evidente a catástrofe da nossa geração. Não precisa ler tratados de sociologia, não precisa entender de antropologia, não precisa entender de filosofia para saber que o país em que nós estamos vivendo está um caos. No meio deste caos, Deus chama Elias e diz: Elias, retira-te, afasta-te, refugia-te, que eu vou suprir as tuas necessidades. Aleluia! João, Sebastião, Raimundo, Maria, Pedro, Tiago, André, Felipe, não sei como é que é o seu nome. Deus está dizendo: no meio desta crise, no meio desta dificuldade, no meio desta calamidade, eu vou te mostrar que eu sou Deus que supre as necessidades dos meus filhos, e não deixo os meus passarem, e preservo aqueles que tenho nas minhas mãos. Elias pensou e disse: para onde é que eu vou?
Deus disse: vai para as bandas do rio que fica além do Jordão. E lá eu vou te sustentar com corvos. Quem lê o relato bíblico e não está familiarizado com a Bíblia Sagrada, lê por cima e não se percebe o que é que Deus estava fazendo com Elias. Deus disse: Elias, vai te refugiar, eu vou te mostrar que eu sou fiel. Eu vou mandar corvos. Eu vou mandar abutres te nutrirem. O que significa isso? Por que abutre? Porque um corvo. Deus não tinha outra maneira de ensinar ou de prover as necessidades de Elias? Tinha. Por que é que Deus escolheu alimentar Elias através de um corvo? Por que é que era um urubu que ia alimentar Elias todos os dias? A Bíblia Sagrada nos fala que os corvos, os urubus, os abutres, eram animais impuros, de acordo com a lei dos judeus. No livro de Levítico, capítulo de número 11, versículo de número 15, a Bíblia Sagrada diz que o corvo é um animal imundo. O corvo era sinal para o judeu de mau presságio. Tinha o corvo como sinal de má sorte. Quando Noé quis ver se a terra estava possível de ser habitada, qual foi o primeiro pássaro que Noé soltou da arca? Foi um corvo. A Bíblia Sagrada diz que Noé abriu a arca e o corvo partiu e não voltou mais. Por que que aquele corvo não voltou mais? Qual a razão pela qual aquele corvo não retornou à arca? Porque o corvo se alimenta de carcaça de animais. O corvo se alimenta de animais podres. Ele sente apetite na carniça do animal que já apodreceu. E quando Noé soltou o corvo, ele encontrou a terra cheia de carcaças de animais. E sobre a carcaça daqueles animais que morreram no dilúvio, ele encontrou o lugar do descanso. Pois soltou a pomba. A pomba não é sinal de mau agouro, mas a pomba é símbolo do poder do Espírito Santo. E a pomba voltou não trazendo carcaça para a arca de Noé, mas trazendo um ramo de oliveira, que tornou-se o símbolo da paz. Ela não encontrou lugar sobre a morte, ela encontrou lugar sobre a árvore. Por que que Deus escolheu um corvo para alimentar Elias? Por uma simples razão, por um simples motivo no coração de Deus. É para mostrar a Elias que Deus estava em controle daquela situação adversa, que o mal que tinha vindo sobre Israel não era fruto da mão do rei Acabe, mas por cima do rei Acabe estava o próprio Deus, por cima da desgraça estava o próprio Deus, que pegava um animal imundo, um animal que se alimenta de carniça, e vem alimentar o profeta de Deus de manhã e de tarde. Deus dizendo: sobre o mal estou eu, sobre a maldade estou eu, sobre o pecado estou eu. Não é o diabo quem manda, não é Satanás quem governa. O governo e a autoridade pertencem somente ao Senhor, que é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Quando Deus mandou os corvos alimentarem Elias, era Deus dizendo: Elias, pode parecer preta a situação, pode parecer que o rei Acabe está dominando, pode parecer que o rei Acabe vai te destruir, pode parecer
que o mal vai conseguir tomar conta do bem, mas não vai não. Ainda eu estou no meu trono, eu ainda sou Deus, eu ainda controlo. Digo como vai acontecer, minha senhora e meu senhor. Quando nós olhamos a situação do mundo ao nosso redor, nós dizemos: pastor, vale a pena, o senhor está pregando, e o mundo está crescendo em maldade e não é em bem, cada vez mais ruindade, cada vez mais miséria, perversidade. Pastor, adianta. Eu lhe digo, adianta sim, minha senhora e meu senhor, porque quem está no controle ainda é o Senhor Deus. O grito da vitória pertence a Ele, o grito da vitória pertence a Jesus. Na sua família, a última palavra ainda é de Deus. No seu lar, a última palavra ainda é do Senhor. Na sua circunstância, a última palavra ainda é de Jesus. Aleluia. Pode o ímpio ranger os dentes, podem as nações se macumunarem a uma contra o Filho do Deus vivo, mas Ele ainda tem o poder, Ele ainda tem a autoridade, Ele ainda não desceu do seu trono, e Ele ainda governa o mundo com o poder da sua palavra. Minha senhora e meu senhor, Deus mandou um animal imundo, um animal sujo, que trazia mau presságio, para dizer: sou eu que controlo sobre as trevas, sou eu que domino sobre o mal, sou eu que governo sobre o próprio inferno. É Deus quem tem a autoridade. Satanás nada pode fazer se não for com a permissão do Deus vivo e verdadeiro. Aleluia. Maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Nenhuma praga vem à minha tenda, a seta que voa, a peste que se propaga à meia-noite, nada pode encostar na minha vida, porque eu estou coberto pelas asas do Todo-Poderoso. Deus disse a Elias: vai lá, se esconde, que eu vou suprir a tua necessidade. E Elias passa um período de tempo se alimentando e os corvos dando de comer a Elias. Até que o rio um dia secou. Não tinha mais água. Elias pensou: rapaz, agora vai ficar preta a situação. Um corvo estava me alimentando e me dando de comer, mas o rio secou. Deus disse a Elias: levanta-te daí, o rio secou. Eu vou suprir as tuas necessidades. Eu vou te mandar para a casa de uma pessoa que vai suprir as tuas necessidades. Capítulo 17, 1 de Reis, versículo de número 9. Dispõe-te e vai a Serepta, que pertence a Sidom. Demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te sustente. Elias, a situação está difícil, refugia-te que eu te sustento. Elias foi, se refugiou e Deus sustentou. Agora, Elias, tu vai para um lugar que eu vou te mostrar, que alguém vai te sustentar. Sabe o que passou imediatamente na cabeça de Elias? Deus vai me mandar para a casa de um ricaço. Alguém que tem muito dinheiro. Alguém que pode dar. Não é assim a nossa esperança? Você começa a atravessar uma necessidade na vida, uma grande dificuldade financeira. Sabe qual é a primeira expressão que vem na cabeça de muita gente? Ah, se eu ganhasse na loteria. Ah, se um tio rico morresse e me deixasse um bocado de dinheiro. A situação está difícil. Israel está com fome. São mais de 3 anos de seca. O rio já secou. Deus diz: agora te dispõe que eu vou te levar para a casa de uma viúva. Aí na cabeça de Elias ele deve ter pensado, deve ser uma viúva rica, dessas que o marido bem ricão morreu, e ela tem muito dinheiro e gosta de sustentar pastor e ajudar pastor. Eu vou lá na casa dessa viúva.
E ele se arrumou todo, colocou a Bíblia debaixo do braço e foi lá para a casa da viúva. Versículo 10. Ele levantou-se e foi a Serepta, chegando à porta da cidade. Estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço, uma vasilha de água para eu beber. Isso aqui é a viúva que tem, ele pensou. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: eu já percebi que você deve ter alguma coisa. Então traz também um bocado de pão na tua mão. Ela respondeu: tão certo como vive o Senhor, versículo de número 12, que eu nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-los para mim e para o meu filho. Comê-los e morreremos. A Bíblia menciona 12 vezes viúvas pelo nome. 12 vezes. E em toda a Bíblia, viúva é sempre símbolo de pessoas desamparadas, solitárias, necessitadas, de pessoas pobres, de pessoas que necessitam de ajuda. Deus diz a Elias: vai para a casa da viúva, que lá eu vou te sustentar. Senhor, para a casa de uma pessoa desamparada, de um pobre, de um solitário, de uma pessoa que precisa, é essa que vai me ajudar? É essa que vai me ajudar? Quando Elias chega lá, a mulher disse: olha, a propósito, o que eu tenho é um pouquinho de farinha, é um pouquinho de azeite, eu peguei já um pouco de lenha aqui, eu vou fazer essa fritura, um bolinho de farinha frito na banha, no azeite, eu vou dar para o meu filho, nós vamos comer, e nós vamos depois morrer, porque eu não tenho mais esperança de nada. Porque foi que Deus mandou Elias ser alimentado por uma viúva. Sabe foi que Elias disse? Não temas, faze o que disseste, faze depois o bolo para... Primeiro faze dele para mim um bolo pequeno, depois traze-mo aqui fora. Versículo 13. Faça primeiro o bolo para mim. Elias foi para a casa da viúva e disse: o que é que você tem aí? Ela disse: eu só tenho um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. Elias disse: faça o bolo. Do azeite, da farinha, faça o bolo. Mas faça primeiro para mim. Você vai dar primeiro para mim. Depois você faça para você e para o seu filho. Faça para mim. Reconheça Deus na sua vida. Reconheça Deus na sua fraqueza. Reconheça Deus no seu desamparo. Reconheça Deus na sua angústia. Reconheça Deus na sua necessidade. Reconheça Deus na sua pobreza. Reconheça Deus. E você vai ver que nunca vai lhe faltar. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fará chover sobre a terra. Faça primeiro para Deus. Sabe por que é que Elias foi para a casa de uma viúva? Para ensinar, meu irmão, que o livramento do que confia no Senhor não está nas mãos do deputado federal do pistolão, não está na mão do médico amigo, não está na mão daquele que pode nos ajudar, nem do rico, nem do tio rico, nem de loteria esportiva, nem de loto. O livramento daquele que confia no Senhor está nas mãos do meu Deus. É Ele quem supre a nossa necessidade. Na época da crise, na época da angústia, quando a tua vida estiver desamparada, vai-te a Deus, se reconcilia com o Senhor e diz: Senhor, eu estou precisando da tua ajuda, e Deus vai te ouvir e vai te dar o livramento, como deu a essa viúva. E Elias se alimentou na casa da viúva todos os dias, e nunca faltou azeite na botija e nem farinha na panela.
Reconhece Deus na tua vida. Porque o próprio Davi disse: eu já fui jovem e hoje sou velho, mas nunca vi o justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Em primeiro lugar, Deus alimentou Elias através de urubus, corvos. Para quê? Para ensinar que ele está em controle das circunstâncias adversas. Segundo, Deus alimentou Elias através de uma viúva. Por quê? Para ensinar a Elias que na adversidade, na circunstância, nós devemos dar em primeiro para Deus. E nunca nos falta. Terceiro lugar, disputa com os profetas de Baal. Elias tem a luta com os profetas de Baal. Jezabel começa a perseguir Elias. Elias corre com medo, fica deprimido, se esconde, deprimido, afastado de tudo e de todos, ele está escondido. E Deus alimenta Elias pela terceira vez. Capítulo de número 19, versículo de número 5. Vamos ler o 4. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu, debaixo do zimbro. Eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Como é gostoso servir a Jesus. Está aqui o servo de Deus sendo alimentado por urubu, mas aqui ele está sendo alimentado por um anjo do Senhor. Essa é a sorte daqueles que servem a Jesus. Lá está Elias deitado debaixo de um zimbro, deitado, deprimido, destruído interiormente. Deus vai até onde ele está, toca e diz: Elias, levanta-te e come. E quando Elias vê, um anjo do Senhor está com uma bandeja de ouro para dar comida para Elias. E eu fico imaginando que banquete não foi aquele. Eu fico imaginando o que é que não tinha em cima daquela bandeja. Eu fico lembrando quando Elias comia os ratos que os urubus traziam para ele. Porque o urubu só come o que? Rato, gambá, preá. Elias ficava pensando: os dias em que eu comi preá no deserto. Aqui está o anjo do Senhor com a sua bandeja estendida. Meu irmão, minha irmã, sabe por que foi que Jesus, quando estava no deserto, e Satanás chegou para Jesus e disse: transforma essas pedras em pães? Sabe por que Jesus pôde dizer com autoridade para Satanás e disse: eu não vou transformar essas pedras em pães, porque está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor? Porque Jesus se lembrou, Jesus conhecia que Elias tinha sido alimentado pelo próprio Deus. E quando Deus alimenta o servo do Senhor, eu não quero as bolotas do Egito, eu não quero o soberbo que esse mundo tem para me dar. A única coisa que o mundo tem para dar é as bolotas de quem come nas pocilgas dos porcos, porque foi isso que o filho pródigo comeu. Mas aquele que confia no Senhor é servido com bandeja de ouro pelo anjo do Senhor. Ele é servido com ouro pelo anjo do Senhor. Esta é a sua promessa, meu irmão. Você diz: pastor, mas eu ainda estou sendo alimentado por urubu, eu ainda estou sendo alimentado por corvo. Espera um pouquinho mais, seja fiel nas mãos do Senhor, que Deus vai te mostrar, Deus vai te dar o livramento. Espera com paciência no Senhor, meu irmão, e você vai ver que o Deus que nós servimos é fiel. 3 vezes Elias foi alimentado por corvos, por uma viúva e pelos anjos. Eu não sei em qual estágio você está. Talvez você ainda esteja no estágio dos corvos. Espera com paciência no Senhor. Ele é fiel. Ele está acima das circunstâncias. Talvez você esteja sendo alimentado no segundo estágio, na sua fraqueza. Você está sendo
quase que obrigado pelas circunstâncias a dizer: mas eu ainda confio em Deus. Ser fiel, porque num desses dias Deus vai lhe alimentar e vai transformar a sua sorte. Eu confio num Deus que assim faz. Um Deus que gosta de içar o miserável da sua miséria, o pobre da sua pobreza. É um Deus que levanta o angustiado da sua angústia e firma os seus pés sobre uma rocha.